Antes de orar, né? Parabenizar as mães aqui presentes, né? Hoje é o dia das mães ou todo dia é o dia das mães, né? Todo dia é o dia das mães, né? A mulher a pessoa de múltiplas tarefas, né? Que chuta, pega no gol, né? Então nós queremos agradecer ao Senhor pelas mães nesse dia, né? A minha está longe, né? Mas quem tem a mãe perto hoje é um dia de celebrar com ela, né? Amém? Senhor, nós te glorificamos nessa manhã pelo teu agir sobrenatural sobre as nossas vidas, por saber que o seu cuidado está sobre nós, saber que as tuas mãos de poder têm nos sustentado, Senhor. Não existe mérito em nós, Senhor, por isso, Pai, cumpre em nós o teu propósito, cumpre em nós a sua vontade aqui na terra, para que possamos, Senhor, ser encontrados, Senhor, segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Permita, Senhor, que nós venhamos viver para nós mesmos nesse mundo, Senhor, observar, Senhor, o teu chamado, a sua vontade para as nossas vidas. Obrigado por essa manhã, por cada mãe aqui presente, Pai. Obrigado mesmo, Senhor, por nos proporcionar esse dia para glorificar o teu nome. Muito obrigado. Toma, Senhor, a direção desse conteúdo, Senhor, ao Senhor. Fala o nosso coração, usa cada um de nós, Senhor, segundo a sua instrumentalidade, Senhor. Traz revelação do seu propósito para esse conteúdo, para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Vai chegar um ponto da história em que, né, nós vamos começar a falar depois do cativeiro, mas Abacuque é um desses profetas que ele fica tocado diante do Senhor. Para o coração de Abacuque, parece que Deus via as coisas e não fazia nada, né? E ele gritava, ele cobrava de Deus a respeito dessa situação. E para nós e para muitas pessoas, muitos filósofos entraram. Deixa eu arrumar minha calça aqui. Muitos filósofos, e é muito comum a gente ver, e o nosso coração muitas vezes questionar, né, onde está Deus? Por que ele não está agindo? Por que Deus se calou, né? E às vezes no nosso coração existe uma angústia. Não sei se você já ficou um tempo onde Deus se calou na sua vida e você esperava uma resposta, e essa resposta era urgente, e a resposta de Deus para o pedido foi o silêncio. E não sei se vocês já viveram essa experiência, mas ela é uma experiência não muito boa, né? Porque você espera dele, e a única manifestação que ele nos traz é o silêncio. Ele não quer falar naquele momento, porque também quer te ensinar que o silêncio dele é resposta, né? Então isso acontece muitas vezes conosco. Quem não passou vai passar. Mas o tema central desse livro é: o justo viverá pela fé, né? E o coração de Abacuque ficar perplexo diante de Deus, né? Por quê? Porque como Deus podia usar uma nação tão cruel para punir outra nação? Será que Deus teria prazer nisso? Usar reis como a Assíria e a Babilônia para punir o seu povo, para trazer juízo contra o seu povo, né? E Abacuque ficava questionando isso. A invasão de Judá já era vista pelos profetas, os profetas conseguiam visualizar ele dentro da visão de Deus, né? Sabia que era certo, e eles ficavam ali perplexos, né? E o exército marchava em relação, diante desse ato, né? Vamos tomar Judá. E o profeta, vendo isso na sua visão, ele falava: cadê Deus que não se manifesta, né? O tema desse livro é viver pela fé. Nenhum profeta do Antigo Testamento fala
com mais eloquência a respeito dessa questão fé. Abacuque não somente por causa da sua declaração justo viverá pela fé. Aprendemos muito sobre esse profeta, um pensador e homem de fé. Então o livro é um diálogo entre Jeová e o profeta, e ele registra duas conversas e encerra com um hino, né? O final da sua carta. Abacuque não profetizou a desviada Judá, ele lança sua mensagem para ajudar o remanescente piedoso a compreender os caminhos de Jerusalém, né? Então um dos questionamentos dele é por que Deus fica em silêncio em tempo de tribulação. Em todas as suas dificuldades, entretanto, Abacuque ia a Deus em oração e aguardava pacientemente a resposta, né? Mesmo diante do silêncio de Deus, ele insistia, né? Subia lá na torre, se prostrava diante do Senhor, Deus não manifestava a resposta e ele continuava, né? Quer dizer, eu acho que a resposta que ele queria, né? Então Abacuque sabia que Judá deveria cair diante da Babilônia. O império mundial da Assíria caíra exatamente como Naum havia profetizado. O Egito e Babilônia disputavam então a posição de liderança. Então na batalha de Carquemes, 615, no qual Josias foi morto, os babilônios foram os vencedores e os grandes reinos dos babilônios e dos caldeus foram unidos a Nabucodonosor. Agora Abacuque vivencia o tempo em que a Babilônia torna-se a potência dominante do mundo. Aqui também o Egito sucumbiu. Essa é uma das últimas batalhas que o Egito participa e que também, como nação vizinha, e que muitas vezes os filhos de Israel buscavam ajuda no Egito, e essa é uma queixa de Deus que nós vimos em profecias anteriores, né? Esse povo buscar o Egito e não buscar a Deus, né? Buscar ajuda na nação que um dia escravizou eles e não consultar a Deus. Então, muitas vezes buscar os deuses dessas nações e não consultar ele. A manifestação de Deus é contra isso. Deus estava punindo essas nações por causa disso. Então, mais uma pergunta surge na mente de Abacuque que o perturbou bastante. Por que uma nação corrupta como a Babilônia deveria conquistar uma nação como Judá, que era menos má, e era, né, que bem advira dali? Deus tinha de mostrar o seu plano final. Judá precisava ser castigada. Deus estava usando a Babilônia para corrigir Judá, mas viria a vez da mesma, ela seria completamente destruída. Então, quanto ao povo de Deus aí, nós sabemos que vai ter um futuro glorioso, né? Então, eles vão ser levados para esse cativeiro, ou esse período que eles ficarão fora da sua nação, que é um período de 70 anos, mas já existiam profecias na época que falava do retorno dele a Jerusalém, da restauração, da restituição de tudo aquilo que foi destruído, né? Então ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, né? Estava confuso, atônito, parecia que Deus nada estava fazendo. Ele vivera os dias da grande reforma sobre o bom rei Josias, tinha visto a Assíria descer em seu poderio e a Babilônia, sob Nabucodonosor, ascender a uma posição de supremacia. O mundo ao seu redor achava-se em confusão, a violência campeava e Deus não tomava providência alguma. Pior que tudo, porém, era ver sua própria terra, Judá, sem lei e cheia de tirania. Olha como que estava. Os justos eram oprimidos, o povo vivia em pecado aberto, adoravam ídolos, oprimiam pobres. Abacuque sabia que o dia era tenebroso, sabia que esse pecado estava levando Jerusalém a sofrer uma invasão, né? E aí, o profeta fez uma pergunta a Deus, foi diretamente a Jeová e declarou-lhe o seu problema. Deus então respondeu: realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Diz Deus a Abacuque que não é indiferente a situação do seu povo, deseja que o profeta olhe além do presente. Ele estava agindo, chamou os caldeus para punirem Judá. Eles eram o cruel flagelo que varreu a terra para destruí-la.
Então, às vezes, nós não entendemos. Nós notamos, e é uma mensagem do começo desse conjunto de livros, que Deus é o Senhor da história. Ele é o grande pedagogo. Nós não entendemos, não é isso? Muitas vezes o que Ele está fazendo. Às vezes coisas trágicas acontecem porque Deus quer nos ensinar algo. Mas Ele nunca perdeu o controle das coisas, né? Muitas pessoas já sofreram, mas o Senhor, Ele é Deus. E um dia Ele vai pôr fim a tudo, né? Ele vai trazer juízo sobre a terra, né? Mas até lá, Ele faz aquilo que é preciso para que a maldade não prevaleça, não é isso? Sempre foi assim. Por que que Jesus vem justamente naquela divisão ali, né? Estava tão difícil, talvez, quanto agora, né? Um retrato de impunidade, de corrupção, os governos perdidos no domínio das nações. Jesus se manifesta como um balizador moral da época, né? Ali, quando ele começa a ministrar o evangelho, né, que é o que é chamado da filosofia cristã, muitas pessoas se convertem e passam a seguir Jesus, né? E esse número vai crescendo. É esse número de pessoas que traz equilíbrio ao mundo. Nós ainda somos as pessoas que nós trazemos equilíbrio ao mundo, aos poderes, ao governo. É a influência de homens de Deus que faz com que a taça não derrame, não é isso? Que mantém ali. Nós vemos assim, quando é lançado um projeto de lei maléfico na Câmara, existe um debate, né? E ali existem muitas razões. E nós vemos Satanás diretamente, projetos de lei que são inteiramente satânicos, né? E ali existe um bate-boca, um pega e tudo mais. E o Senhor mantém ali o equilíbrio. Mas nós sabemos que esses últimos tempos vão ser tempos difíceis. Isso é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia tem falado, o que os profetas do Antigo Testamento falaram, e os profetas falam até hoje que veriam dias ruins. O próprio Jesus profetiza isso. Mas enquanto a igreja estiver aqui, existe esse fio de esperança, esse último elo da moralidade. Então, se acabar, se a igreja for tirada, ou se Jesus não tivesse vindo, não existia mais nada, né? As pessoas estavam vivendo de forma irracional, né? Porque nós já vemos pessoas na sociedade beirando a irracionalidade, né? Começam a pensar e devagar. E agora nós vemos com as mídias sociais como se gasta tempo falando de coisas em vão, né? Coisas vãs. Por exemplo, daqui uns dias vão ter podcasts inteiros para falar sobre a vinda da estrela lá do popstar Madonna, né? Então você vai ver as mídias sendo abarrotadas disso, por quê? Porque o diabo quer confundir mesmo, né? Ele quer confundir as pessoas. Ele quer que no meio desse monte de desinformação exista um monte de pessoas desinformadas. E é isso que está acontecendo. Apavora Abacuque, né, a resposta de Deus. Ele não compreende como Deus podia permitir meios tão terríveis para punir o seu povo. E veja o desafio que Abacuque lança a Deus para que ele defenda seus atos. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a vexação não podes contemplar. Porque tu, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, né? É normal você ver alguém sofrendo pela justiça? É normal você ver a injustiça prevalecendo? É normal você ver uma pessoa que tem direito sair de um tribunal chorando? Não é, né? Não é. Não é. É normal você ver pessoas vivendo sem nada? Às vezes nós falamos, as pessoas defendem regras e constroem presídios para homens violentos, né? Mas existe violência maior do que... acho que todo mundo hoje vai chegar em casa e vai ter um monte de comida, né? Comida boa, né? Vai chegar, ou vai ter o cheiro lá, ou vai pegar o carro, vai num restaurante comer, não é isso? Mas não é normal você chegar e abrir a geladeira e só ter 1 litro de água, ou nem isso, ou nem geladeira ter. Existe uma agressão maior que essa?
Não existe. Não existe violência maior que essa, né? Uma criança que cresce debaixo dessa falta de proteção, ela cresce com traumas terríveis, né? Porque ela já passa a sofrer a falta de sustento, né? E o Deus que provê o questionamento na cabeça da pessoa vem logo em cima de Deus, né? Por que Deus permite que certas coisas como essa aconteçam? Talvez Abacuque estava perplexo por isso. Gente, se quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão aí, tá? Participem. No versículo 17, ele, preocupado, pergunta a Deus se a matança continuará sem piedade e por muito tempo. O profeta sabia que o povo tinha entristecido muito a Deus, que precisava de disciplina, mas não queria que eles sofressem muito sob o jugo da Babilônia. Por isso, sua intercessão pelo povo e sua busca em saber de Deus razões mais favoráveis e amenas para o castigo vindouro de Judá. Então, ele preocupado com o que o povo estava sofrendo, e ele fala, vai demorar muito? Até quando vai morrer mais, né? Quando que vai baixar a água, né? Sempre nós fomos preocupados com isso, né? Quando que vai cessar a pandemia, né? Quando que vão descobrir a cura, né? Essas são as perguntas que a gente faz diante de uma situação de calamidade, né? E por que não chegou ainda? Por que nós não fizemos nada, né? E sempre a gente vai atrás das coisas tarde. Na pandemia mesmo, existiu tanta confusão política, né? E tantos jornalistas se tornaram médicos, né? Não é não? Se tornaram cientistas e começaram presidentes dando receita de remédio. Foi um rolo danado, né? E por que aconteceu isso? Porque os cientistas se calaram, né? Não é isso? Não tinha ciência. Não é isso? Aí todo mundo corre atrás de projeto de pesquisa, né? Para quê? Para depois publicar em revista científica, porque agora, quando se fala desse assunto, um monte de gente publicou. Mas até aquele momento, não tinha preocupação. Não é isso? Por isso que deu aquela confusão toda. E a resposta de Deus, ele sobe à torre de vigia para lhe esperar por Deus, ele aguarda uma resposta de Deus. E sob a minha guarda estarei, a resposta, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Tudo jaz em ruína ao redor do profeta. A caldeia vem vindo para destruir o que resta. Existe apenas um para quem pode voltar-se. Por isso ele aguarda com grande expectativa. O Senhor admite a perversidade dos caldeus, mas declara que por fim os destruirá pelo seu próprio mal, né? Então, o que ele queria era evitar, né? Mas o Senhor vai dizer o quê? Eu vou usar os caldeus e depois eu elimino eles da face da terra. Porque, na verdade, não é que Deus tolera o mal, mas é porque ele tinha que punir todos igualmente, né? Tanto os dele, quanto os outros, né? Se ele punisse os outros e não punisse os deles, que também estavam praticando os mesmos pecados, o que acontecia lá? Esses países eram idólatras, mas o povo de Deus estava fazendo o quê? Indo atrás dos deuses deles. E essa era a ira de Deus. E a pergunta de Abacuque fez no início, até quando o Senhor foi esclarecido em relação a Deus? Em Hebreus 2:3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então você vê que a convicção do coração dele é que Deus se manifestaria, mas a indignação do coração do profeta é porque está demorando, né? Vai morrer mais gente. Por que, Senhor, né? Pode falar até duas.
Você escrever. Sabe por que tem momento visão na célula? Se você puder fazer um cartaz enorme, falar agora nós vamos falar sobre visão. Porque eu estava numa célula, não tem ninguém dela aqui não, né? Estava numa célula minha e o povo só falava em comida, velho, porque lá sai umas comidas boas, sabe? Eu não vi ninguém falando em multiplicação, em ganhar discípulos, né? Ano que vem eu vou estar lá na minha casa com a minha célula. E eu falei, gente, não está perdendo o foco, não? Porque muitas vezes, quando não tem visão, se você não enxerga o objetivo, o alvo, e nós temos que falar disso com cuidado, né? Porque as pessoas se chateiam, né? Se você não tiver o amor inserido nas palavras para falar sobre esse assunto. Tem que falar com cuidado. Mas esse momento visão, ele é necessário. Deixar claro o que é uma célula, né? Célula é um ponto de culto? Não. Tem culto, não é ponto de culto. Célula é culto de ministração da palavra? Não. Tem palavra, mas não é só isso. Porque célula é um lugar de multiplicação. Se nós perdermos o foco, a gente vai ficar 20 anos reunindo com as mesmas pessoas e as pessoas não trabalham. E a culpa é de quem? É minha, que sou o líder. Porque eu não mostrei a visão como a Lucy está falando. Eu não mostrei qual o real objetivo da célula. Eu não mostrei o que eu vejo nas pessoas. Então, eu tenho que olhar para o meu discípulo e ver o quê? Um discipulador. Né? Gente, não fica de cara feia para mim não, que eu vou falar desse assunto aqui não. Porque esse assunto às vezes pega. Mas eu vejo em você. Tem que olhar para aquela pessoa, ela chegou, você fala, cara, olha o tamanho desse líder que chegou agora, né? E se eu não implantar essa visão, não vai acontecer. Projetar e implantar nele uma visão futura de como líder. A visão ali, ó. Você está vendo e ele está fugindo. Ó o Ademazinho lá, ó. Levanta a mão aí, Ademar. O Ademar, ele dizia que tinha todos os defeitos e nenhuma capacidade, mas aceitou o desafio. Hoje, você quer abandonar a sua célula? Não, estilo de vida. Não, mandei embora não. Então, assim, se nós falharmos em ver isso, visualizar, como a Lucy falou, coloca na tela do computador, coloca no seu quarto, faz um quadro, faz um banner de qual é o propósito, nós não vamos. O que Abacuque faz é isso aqui. Sim. É porque eles vêem divisão, né? Aí já começa a ficar, nossa, porque eles acostumam. A gente acostuma com eles e eles acostumam com a gente. E a gente pode ser corretivo também, né? Saber que, mas é necessário, né? Eu sei que eu nunca vou multiplicar com a minha sogra, né? Mas ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta poderosa para a célula, porque ela recebe bem, ela faz bolo, ela faz café para o pessoal, ela cuida bem e tudo mais. Só que quando chega a hora que o Exalto chega e começa a falar de multiplicação, eu vejo a tristeza no olho dela. Aí quando multiplica, que senta na mesa só eu e mais dois, ela fala, tá tão ruim hoje sem os meninos, né? Eu falei, eu estou achando ótimo. Porque se não dá propósito para as pessoas, não vai ter crescimento. Né? É igual você ter um filho e não mostrar o caminho, né? Não dar o propósito para ele. Né? Mas tem que... E aí se a gente começa a fazer só essa questão da comida legal, da comunhão legal, e você não faz a outra parte, porque a comunhão é necessária, o alimento é necessário, o alimento é uma coisa fantástica para aumentar vínculo. Né? A panela das pessoas é um lugar que gera vínculo, não é isso? O fundo da panela, então... Né? É lugar de gerar vínculo. Mas se nós brincarmos e esquecermos do real propósito, aí nós só vamos nos reunir para comer e aí não vai ter um projeto multiplicação. Esse projeto que nós temos que ter. Mais alguém quer falar sobre esse assunto? Ô, João. Aham.
Cuidado que a minha cunhada está aí. Ah. Eu caí na besteira de colocar um vídeo do Paulo Borges Júnior na minha célula e caiu numa célula errada, né? E arrumei um problema para a Ana, né? Que o Paulo Borges diz que a igreja não é reunião das ovelhas, é reunião dos pastores. Né? As ovelhas estão na cidade. Jesus não pediu para mandar ovelha, pediu para mandar pastores, trabalhadores. Né? Ele falou, por isso que é uma canseira, ele fala desse jeito, por isso que é uma canseira lascada para fazer culto bom para crente ruim. Porque o cara está há 10 anos na igreja e acha que é ovelha quando deveria ser pastor. Né? E aí eu caí na besteira de postar o vídeo, e aí o irmão se manifestou, mas eu não sou crente ruim. E para mim sair dessa, irmão, para mim sair dessa foi uma saia justa nada, porque a Ana ainda me faz a pergunta no meio de todo mundo. Hã? Mas é verdade. Aqui. Então Abacuque é o profeta que canta dentro da noite. Note a magnífica melodia de sua profecia quando ele termina, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque no versículo 17 a 19 testifica que servia a Deus não por causa das suas dádivas, né? Mas porque o Senhor é Deus. Pelos olhos da fé, o profeta viu além das carências naturais e avistou um futuro resplandecente quando o Senhor faria tudo novo. Estava certa de que as promessas do Pai iriam se cumprir. Então ele manifesta ali que tudo que ele estava vendo, para ele existia um outro retrato, não é isso? O retrato da visão de Deus. Ele sabia que Deus não estava indiferente àquela situação. Ele olhava para o lado dele, via tudo seco, mas como a Lucy falou, ele tinha um outdoor na frente dele que via a restauração. Então, por isso, essa visão, nós não podemos perder essa visão, né? De qual é o verdadeiro retrato do Senhor quando eu olho para um perdido, né? Para uma pessoa que não tem destino. Geralmente nós traçamos um destino, né? Quando essa pessoa chega na célula, ali machucado, tudo, a primeira coisa que nós temos que identificar é se o Senhor nos deu como filho, né? Porque tem muita gente convencida e não convertida, porque conversão é diferente de convencimento, porque a igreja é um lugar legal, gente. A igreja tem comida boa, tem pessoas interessantes, tem ajuda psicológica, ajuda médica, né? A igreja tem coaches. Tudo que você precisar para a manutenção da vida, para uma vida boa, tem ou não na igreja, irmãos? Tem na igreja. Então eu posso me convencer de que esse ambiente é bom para mim. E qualquer pessoa inteligente se convenceria facilmente de que a igreja é um lugar bom, né? Então é muito fácil uma pessoa convencer, aqui é o lugar que eu quero ficar. Mas aí essa pessoa começa, e muitas vezes quando nós não temos esse discernimento, nós até fazemos a ascensão dessa pessoa para a liderança. E aí que mora o perigo, né? Por quê? Identificar se essa pessoa nasceu de novo, se ela tem o Espírito Santo de Deus, é fundamental. E nós vemos isso pelo quê? Pela prática da fé, né? Mas não é só isso, né? Às vezes as pessoas até leem a Bíblia, porque a Bíblia é um livro bom, traz saúde para dentro de nós.
Os ímpios têm essa dieta também. Muitos ímpios têm essa dieta da palavra de Deus, né? Mas uma ferramenta que é infalível é o testemunho, né? O testemunho de comungar com Filipe e o Espírito de Deus testificar que ele é de Deus. Não é isso? Acho que a maior chave que existe é essa. Quando testifica, né? E aí você pega uma pessoa totalmente crua e essa marca de que o testemunho, de que o Espírito está fazendo uma obra dela, tem que ser testemunhal na sua vida. Estava vindo para oração outro dia com um rapaz, né? Tem o quê? Uns 3 anos de caminhada comigo. E aí ele estava dirigindo e eu falei, aí, mais tranquilo? Ele falou, cara, estou. Né? Passou toda a turbulência. Falei, viu como não depende de você? Né? Aí nós vamos nos relacionando com Deus e aqueles pecados tão grosseiros vai desaparecendo, né? E quanto mais se aproxima de luz, trevas faz o quê? É um processo automático, né? Ele falou assim, pois é, rapaz, eu fiz tanto esforço e a coisa está acontecendo naturalmente, mais dócil, os apetites menos aflorados, né? Porque a pessoa quando vem do mundo, ele vem com tudo que é apetite aflorado, né? O sexual, tudo, e o Espírito Santo é aquele que traz equilíbrio. Ele vai nos transformando à medida do sonho de Deus. Ele vai criando a têmpera em nós de que Deus precisa para nós, né? Para a obra dele, né? Então ele faz aquilo que apraz o coração dele. Então você vê Deus dirigindo a pessoa, muitas vezes lançando uma dificuldade, trocando a palavra, permitindo uma dificuldade na vida da pessoa para edificar o seu caráter. E às vezes você não precisa nem fazer muita coisa, você fica do lado assistindo Deus trabalhar, né? O máximo que você faz é uma oração por ele, fica perto. E ele passa por aquele período de turbulência, lá na frente você vê essa pessoa glorificando ao Senhor pela vitória. Estou falando muito rápido, né? Vou pular tudo isso aqui, irmão. Eu já passei isso aqui. Então, por que nós devemos confiar? Esse texto de Isaías 55:9, né? Vai dizer que os seus pensamentos estão acima dos nossos pensamentos. E os seus caminhos acima dos nossos caminhos. Não é isso? Essa é a razão de confiarmos. Porque ele tem uma visão que nós não temos. Né? Ele conhece o que nós não conhecemos. Então ele sabe o que nós não sabemos. Né? Então por isso que o confiar no Senhor é a ferramenta. Né? Essa questão de servir o Senhor pelo que Ele proporciona é muito perigoso. E aí a moça estava lá em casa e esse assunto caiu na mesa e ela começou a falar, fulano estava com a gente, já não está mais, irmãos, fizeram isso e isso com ele. Eu falei, não era dos nossos. Como assim? Não era. Mas o líder machucou muito ele. Eu falei, não era dos nossos. Se fosse, teria permanecido. E aí mostra o João falando isso à igreja. Estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Porque se fosse, teria permanecido. Então eu não me choco com isso. Às vezes você fica com uma pessoa muito tempo e de repente essa pessoa vai embora. Por quê, Isaldo? Não era dos nossos. Porque quando era, e aí, irmãos, às vezes não era o tempo de Deus. Às vezes você encontra depois num outro estado. Irmão, quero falar com você. E você fala, irmão, eu queria dizer que eu estou firme no Senhor. Há 2 anos atrás, depois de 20 anos, ele fala, há 2 anos atrás, eu tive uma experiência real com Deus. Aí você fala, o que faltava? Você se amargou, você sofreu por essa pessoa porque ela te abandonou lá atrás e ela falou, irmãos, há 2 anos atrás, 16 anos depois, o Senhor me deu uma experiência real com ele, irmão do céu, estou trabalhando na obra de Deus, não tem coisa melhor.
E aí você faz o quê? Se regozija junto com o cara, né? Se regozija junto com o cara. Eu lembro que eu andava com um amigão meu, e ele é amigo meu até hoje, né? E na época nós tomamos caminhos diferentes. Ele foi para um lado, eu fui para o outro, né? Mas esses dias ele me ligou de manhã cedo, eu estava chegando na padaria, ele me ligou. E aí começou a falar, ele falou assim, eu estava ministrando no culto ontem, lembrei de você e dei um testemunho para a igreja a seu respeito. De como você foi uma peça importante na minha vida. Quantos anos tem? 22 anos. 22 anos. Então, confia, não é isso? Nós fazemos o nosso trabalho e confiamos. É o Senhor que vê tudo. É o Senhor que... E outra coisa também, às vezes nós nos preocupamos tanto, investimos tanto numa pessoa. Mas quem dá filho é o Senhor. Você pode pintar o quarto, pode fazer o berço, pode comprar as roupinhas, né? Estourar o balão, azul, rosa, né? Pode fazer tudo isso. Mas o menino só vem para casa se o Senhor der. Então, filho, não é pelo seu esforço. É o Senhor que dá. Você pede, Ele dá. No máximo, você vai ter que ter uma relação para ter filhos, né? Aqui, pai novo, né? Mas na paternidade espiritual, do mesmo jeito. Quer ter filho, relacione-se com o Senhor e peça para Ele, né? Ele vai dar filhos. Aí as pessoas falam assim, aí depois eu falando com os líderes da célula, né, eles falaram assim, Exalto, eu fiquei tão chateado quando você falou aquilo, eu falei, você está ouvindo vozes do além, eu não falei nada para te ferir, é o jeito de falar que eu tenho. Mas eu falei para ela assim, não se preocupe com multiplicação. Multiplicação é algo natural. Isso não vai acontecer se não for do Senhor. Pode até sair daqui, mas se não houve multiplicação, vai voltar. Se não saiu pronto, vai voltar. Então não se preocupa com isso, né? É o Senhor que faz. Nós investimos, nós treinamos as pessoas, nós vemos as pessoas, mas quem vai dar o crescimento, quem vai fazer todas as coisas é o Senhor. Está chegando mais perto. Então, Sofonias vai dizendo aí, vem aí o dia do Senhor, essa é a mensagem do livro, né? Então, ele deve ter pegado a nação agora, esse profeta está profetizando a uma nação que deve estar com muito problema, né? Porque olha os reis que passaram, né? Manassés e Amon, né? Então, a descrição que Sofonia faz das lastimáveis condições espirituais e morais de Judá deve ter sido escrita por volta de 630. Né? É bem provável que sua pregação tenha tido influência direta sobre o rei, inspirando-o em suas reformas. Né? Este ano é também aceito devido à profecia de destruição proferida por Sofonias sobre a grande Assíria e sobre a queda de Nínive. Jeremias era contemporâneo mais jovem de Sofonias. O tema de Sofonias é o dia do Senhor. O seu objetivo foi advertir Judá quanto ao juízo divino iminente e ameaçador. Quando você vai lendo os livros e você começa a ler na ordem cronológica, vai chegando perto da invasão, né? Você vê que os profetas eles entram em pânico, né? Porque para eles a visão é muito clara, né? Está chegando, né? Está batendo na porta, né? Como você vê uma coisa, você sofrer por aquilo, né? E está falando e o povo não está acreditando. Fecha a porta que lá vem e o povo não está acreditando. Essa era a angústia desses homens, né? Vai profetizar sobre a apóstata Judá.
ele predisse a condenação de Nínive e denunciou as várias formas de idolatria, culto a Baal, Milcã, Moloque. E esse culto aos ídolos foi destruído durante o reinado de Josias. Sem dúvida, Sofonias foi o principal responsável pelo avivamento promovido por esse rei, né? Josias. Ele foi pioneiro nesse movimento de reforma. Então aqui ele mostra o Judá esquadrinhado. Ele vê a visão de Deus no meio da terra, né, para julgar. Primeiro ele analisa e pronuncia sua condenação contra todos os que adoram ídolos. A terra precisa ser libertada da idolatria. Jeová não pode permitir que tal abominação permaneça. Os príncipes são denunciados, bem como toda classe de pecadores. Os tipos de pecadores: os que adoram ídolos, dá pausa aí que a Maria entrou, gente. Os que oram, juram por Deus, juram por Moloque, os que se afastam de Deus. Sobre todos esses, Deus fará cair fogo destruidor, que atingirá a terra toda, especialmente os habitantes de Jerusalém. E aí ele coloca: grande é o dia do Senhor. Quando a Bíblia diz o dia do Senhor, a palavra significa um período em que Deus agirá de modo especial, né? Para os judeus, os dias de Sofonias significavam o tempo em que Deus trataria seu povo com punição e cativeiro. Judá foi avisado que o dia do Senhor estava a caminho e, né, quando haveria um especial ajuste de contas, né? Aí, do versículo 15 a 18, é um dia de indignação, é um dia de angústia, é um dia de alvoroça e desolação, é um dia de negrume e escuridão, é um dia de nuvens e densas trevas, é um dia de trombeta e alarido. Então essa é a visão dele a respeito do dia, né? E acrescenta expressões assustadoras: angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pós, e a sua carne como esterco. Ele conclui no verso 18, que nada poderá livrar do dia do furor do Senhor, nem ouro, nem prata. Deixa eu passar um videozinho. Gente, essa forma de dominação era bem estranha, né? Segundo o Rodrigo Silva, os assírios levavam todo mundo, né? Os babilônios pegavam os melhores e deixavam o povo que não tinha articulação política nenhuma, nem influência ali, porque eles não tomariam posição nenhuma, a terra ficaria deserta. Tanto é que quando Neemias vem reconstruir o muro, né, os inimigos se levantaram ali, né? Esse povinho aí está pensando o quê, né? Então Neemias tem forte rejeição ali na reconstrução do muro. O fato é que Neemias bota a espada numa mão e a colher de pedreiro na outra, e rapidinho ele constrói o muro, né? E aí já começa a melhorar as coisas. Mas todo esse acontecimento aí é aquilo que os profetas estão dizendo: ó, vai acontecer, gente. Não vai tardar. O profeta estava vendo. Mas essas formas de dominação são as formas mais antigas. Os gregos já eram muito melhores que eles, né? Então, Aristóteles, quando viveu, extremamente o pai da ciência, considerado pelo meio filosófico, Aristóteles tinha um general que era o pupilo dele, que era Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era o pupilo de Aristóteles. E como Aristóteles era um visionário, ele deu todas as dicas para Alexandre o Grande. Alexandre fazia o quê? Ele separava uma eclésia, um grupo de gregos que eram instruídos na cultura grega, e enviava para uma cidade. E lá, esses gregos iam implantar a cultura grega dentro da cidade. Ensinar, por exemplo, lá na Ásia Menor, pega uma eclésia ou um grupo de gregos, envia lá para Éfeso, por exemplo.
E ali eles iam implantar a cultura grega em Éfeso, né? E ganhava de dentro para fora. O mesmo modelo da igreja, não é isso? O mesmo modelo da igreja, porque o sentido da palavra igreja vem de eclesia, né? Ou eclésia, não sei. Então, por isso eles expandiram muito, né? Expandiram e foram expandindo os gregos, né? Isso já lá na frente. E como que eles caíram? Porque o reino se tornou muito grande e aí precisou, né? Não tinha recursos para manter. Então, o grande pensador morre, Alexandre o Grande morre, logo em seguida o pensador é perseguido, e é o fim do Império Grego pelo Império Romano. Mas as técnicas na época do povo de Deus aqui eram essas mesmo, de perseguição, de exílio, de cativeiro, né? Mas você vê que o desterro ou o exílio aqui não era uma opressão total, né? E você viu que os judeus tinham até banco dentro da Babilônia, né? Eles podiam negociar livremente, muitos ficaram riquíssimos, por isso não voltaram para a sua terra, para a reconstrução. Daniel mesmo, os seus amigos, não têm registro de que eles voltem do exílio, né? Mas muitos irmãos, quando sabem notícia, né, a gente vê o caso de Esdras que vem para implantar de novo a palavra de Deus, o cuidado de Esdras pela Bíblia, porque ele trazia os livros com ele, é muito grande. Esdras é uma peça muito... Neemias, por exemplo, estava trabalhando como copeiro do rei Ataxerxes, quando ele recebe, quando Ananias chega para visitá-lo, e ele pergunta como que está, meus irmãos, que o cara faz um relato para o Neemias, diz que ele chora, né? E aí o rei vê que ele está triste, e libera Neemias e libera grana para ele ainda, para financiar a reconstrução de Jerusalém. Mas tudo isso, lá no fim, nós vamos chegar lá, mas tudo isso poderia ter sido evitado? Poderia. Porque quantos profetas foram levantados dizendo, olha, está próximo, eu vejo o Senhor no meio da terra, eu vejo o Senhor julgando a nação, né? Muitos descrevem o pavor daquele dia, né? Jerusalém sendo saqueada, né? E eles destruíram tudo, não sobrou nada, né? Então, e as tragédias, né? Sabe quais eram as práticas? Por exemplo, os assírios, os babilônios mesmo, eles tinham técnica, por exemplo, se eles iam matar uma mulher grávida, eles matavam primeiro o feto, né? Abria a barriga dela, tirava o feto e depois matava a mãe. Eles eram cruéis, sabe? E parece que a Babilônia ainda era mais cruel que a Síria. Então, como nós vimos, a revolta de Abacuque é como que pode um trem desse ser usado como instrumento de tortura contra o povo de Deus. Como que Deus pode olhar para isso e permitir? Aqui nós estamos no profeta Sofonias. As nações esquadrinhadas, depois de convocar o povo a buscar a Deus para que estes estejam protegidos antes que venha o furor da ira do Senhor, ele declara que nada poderá salvar a nação da ruína, a não ser o quebrantamento sincero. E aí ele clama, buscai o Senhor, buscai a justiça, buscai a mansidão, é a sua advertência. Volta para 5 nações pagãs, olha só, Filístia, Moabe, Amon, Etiópia, Assíria. Elas serão visitadas pela ira do Senhor por causa do orgulho e zombaria com o povo de Deus, né? Então, estava vindo juízo para todo mundo, né? Deus não está punindo só um ali, né? Estava punindo tanto o povo dele como as nações que zombaram do povo dele. A desolação de Nínive é descrita em termos admiravelmente precisos, né? Essas predições começaram a cumprir-se com a conquista de Nabucodonosor. A Filístia será destruída totalmente.
os judeus dominarão a terra e nela apacentarão seus rebanhos. Moabe e Amon serão como Sodoma e Gomorra, não existirão mais, né? Também serão possuídos pelo povo de Deus, já fazendo uma profecia futura. A Etiópia será morta pela espada do Senhor. Nínive, né, que é a capital da Síria, será como um deserto e rebanhos descansarão nela. Será somente ruínas e montes de lixo, né? Até hoje, né, não tem nada. Deus diz que os ídolos dos inimigos serão quebrados e que os pagãos adorarão o Senhor, cada qual em seu próprio país. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todos virão adorá-lo. Em vez de peregrinar até Jerusalém, poderão adorar a Deus em qualquer lugar. Aí o profeta já faz uma profecia já messiânica, né? Dizendo que, quando Jesus diz para a samaritana, né? Então dizem que nesse monte nós devemos adorar, então ele diz, vai chegar um dia que nem nesse monte, nem em Jerusalém, né? Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui tem Jerusalém esquadrinhada, e a profecia diz, ai da cidade opressora, rebelde e manchada. O que estava acontecendo lá, né? Os seus príncipes, juízes, profetas e sacerdotes foram condenados por não serem santos. Os príncipes e juízes pervertiam a lei e abusavam de seus cargos para obter dinheiro e prosperidade. Os profetas alteravam a mensagem divina a fim de obter popularidade, aprovação do povo. Os sacerdotes profanavam a casa de Deus a violarem seus princípios e viverem vidas imorais. E o júbilo de Sofonias, no capítulo 3, 14 a 20, deve referir-se a algum acontecimento além do que o remanescente voltará depois do cativeiro. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. É a ocasião da festa, porque Deus estará no meio do seu povo. Aqui você vê que, por profetizar o grande e terrível dia do Senhor, ele já está fazendo uma profecia futura de restauração, não é isso? E sempre que Deus quis fazer grandes coisas na terra, ele levantou um profeta, não é isso? E é por isso que o profeta é tão importante. E é por isso que nós, como profetas, as nossas palavras, elas podem construir um futuro, elas podem dar rumo, podem dar direção. Por isso que quando a palavra de Deus é ministrada, ela traz equilíbrio, ela traz prosperidade, ela traz vida à vida das pessoas, né? Então, por isso que esse ministério profético ele é tão importante. Beleza? Ficamos por aqui. Obrigado.